Então, vamos lá mais uma vez. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. E vamos iniciar mais uma audiência pública da Lei Orçamentária Anual. Como já é de praxes, né? A gente, de acordo com as exigências da LRF, é obrigatório a gente fazer audiência pública para discussão e apresentação das ações que a gestão pretende executar no próximo ano. Esse ano é um ano diferente, né? Devido à pandemia, então por isso que a gente optou, né, por fazer essa audiência de forma ao vivo pelo YouTube. E também é um ano diferente porque é um ano de final de mandato, né? Então, já gostaria de deixar claro que após as eleições, o gestor que ganhar as eleições, né, ele pode estar solicitando alteração nessa peça antes de aprovar. Porque após ter feito a audiência e ter a participação da comunidade, a gente manda para a Câmara para apreciação dos vereadores. E eles têm até dia 31 de dezembro para estar fazendo essa votação. Então, nesse período, se tiver que fazer alguma alteração, o gestor ele pode estar solicitando, né, antes da aprovação. Então, vamos lá. O que é um orçamento, lei orçamentária anual? É a previsão de todas as receitas, uma previsão das receitas para o próximo exercício, receitas e despesas. E onde o gestor vai alocar os recursos da forma que ele pretende executar para o próximo exercício. Então, eu vou falar um pouco da audiência pública. Por que é obrigatório fazer audiência pública? Porque a lei de responsabilidade, ela exige que seja feito de uma forma transparente e que haja participação da população. Por quê? Porque a população, nada mais justo de que ela optar e direcionar, falar, olha, eu tenho uma demanda no meu bairro, trazer a demanda até o gestor para que seja analisado e ver, né, a real necessidade e que seja feito o planejamento, incluindo isso, né, para o próximo exercício. Antes de iniciar a apresentação, antes de iniciar falando da LOA, eu vou falar um pouco das peças de planejamento. Quando o gestor ele inicia o mandato, ele faz o plano de governo. É trabalhado em cima do plano de governo. O plano de governo é para 4 anos, que inicia no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano do próximo gestor. Então, ele inicia no primeiro ano de uma gestão e termina no primeiro ano da próxima gestão. Então, o PPA é o plano de governo, a LDO ela é anual também, e ela serve para orientar a elaboração da LOA, e a LOA é a execução. Na LDO, o prefeito ele coloca as ações, os projetos e atividades que ele pretende executar, e a LOA é o detalhamento dessa execução, no caso. Então, essas 3 são os instrumentos de planejamento para o gestor, né? Do gestor, no caso. Então, a LOA, ela institui planejamento a curto prazo e tem como fundamento a previsão da receita e a fixação das despesas de forma compatível. Então, essas 3 peças, elas têm que estar em consonância uma com a outra. Ela não pode estar de valores diferentes, ela tem que estar uma em consonância com a outra. O orçamento, o princípio que demanda, no caso, é o princípio do equilíbrio, onde as receitas previstas elas têm que estar no mesmo valor das despesas. Então, falando um pouco mais aqui, conforme eu já havia dito, né, a LOA ela é realizada anualmente, viabiliza recursos necessários para as metas sejam atingidas,
compatibilidade do PPA e da LDO. Ela tem que ser aprovada pela Câmara Municipal, né? Igual eu já havia falado. Sua base legal é a Constituição Federal, e a Lei de Responsabilidade ela vem para trazer a transparência, né? Conforme eu já havia dito. Então vamos lá já falar do orçamento em si. Receita por entidades. O orçamento do município, ele é único, então ele engloba a Câmara Municipal, a Previdência e a Prefeitura. Então foi estimado um valor de receita para a Prefeitura Municipal de 16.952.000. Para a Previdência Municipal, 1.318.000 e para a Câmara Municipal, 830.000, totalizando 19.100.000. E as despesas, de acordo com o princípio do equilíbrio, né, também o mesmo valor. Então, nós vamos começar agora com o orçamento da Câmara Municipal. E eu gostaria de convidar a contadora da Câmara para estar falando um pouquinho mais sobre o que pretende executar aqui no Legislativo. Bom dia a todos, sou Ana Paula, contadora da Câmara Municipal. Então, estamos em audiência, como a contadora Giane informou, e neste momento nós vamos explanar um pouco sobre a composição do nosso orçamento para a Casa Legislativa. Então, nós temos aqui uma previsão do que possivelmente venha a gastar, lembrando que no Brasil o orçamento não é impositivo, ou seja, aquilo que é posto não é obrigado que se gaste. Então, nós temos uma previsão para obras e instalações de R$6.000, para aquisição de materiais, equipamentos, no caso, permanente, computadores, mesa, ar-condicionado, um valor previsto de R$15.000. Serviço, caso deseje fazer algum mobiliário, R$5.000. Depois nós temos manutenção em cargos com o Legislativo Municipal, que consiste nas atividades diárias corriqueiras da Câmara. Então, nós temos folha de pagamento, que começa com os vencimentos e vantagens fixas, com valor aproximado de R$430.000. Obrigações patronais, tem a patronal 2 vezes, porque temos para a Previdência própria e para a Previdência Geral, R$40.000 cada. Diário civil, R$7.000, que até no ano de 2020 pouco se utilizou no processo na época agora de pandemia, pouco se utilizou, porque não tivemos praticamente viagem alguma. Material de consumo, que aí entra compras de supermercado, café, material de limpeza, R$6.000. Serviços de consultoria, que já há bastante tempo não é utilizado na Câmara, mas precisamos deixar a dotação, caso precise, valor aproximado de R$1.000. Outro serviço terceiro para pessoa física e também pessoa jurídica, R$20.000, que caso algum prestador de serviço venha realizar um serviço na Câmara Municipal, utilizamos. Atualmente, nossa única prestação de serviço pessoa jurídica é o software contábil, que é contratado para se trabalhar para prestar as contas. Temos ainda, houve uma alteração. Agora o serviço de tecnologia, que é de software, fica numa dotação específica, que é Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é R$24.000. Os R$20.000 ficam para as demais prestações de serviço pessoa jurídica. Por fim, temos as indenizações e restituições, que no presente ano, do meio do ano, não mais foi utilizado, que são as verbas indenizatórias que os vereadores recebem, que é além do salário deles. Porém, está suspenso por enquanto, mas deixamos previsto caso volte a entrar em vigor. Também é nas indenizações que é feito o pagamento de licença-prêmio quando é indenizada, quando o funcionário não sai de licença, que são as férias de 3 meses. Por fim, e não menos importante, temos a publicidade dos atos legislativos em diário oficial, no valor de R$4.000.
Lembrando que todos esses valores podem ser remanejados, ou seja, trocados de local, através do procedimento de decreto. E este é o nosso orçamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição na Câmara Municipal. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 13 horas. Ou por telefone no 3235 1122. Muito obrigada pela participação de todos. Passo agora para a contadora Giane para que ela dê sequência na audiência. Então, vamos dar continuidade aqui à apresentação. Agora eu vou falar um pouco da Previdência. Nós temos aqui uma previsão de despesa de 1.318.000, que eu vou falar um pouco só, porque, na realidade, a Previdência, ela não é feita a contabilização por aqui, né? Ela não é feita pela Prefeitura. Tem a empresa, né, que faz essa contabilização, então eu vou falar só um pouco mesmo, que foi previsto um valor de R$ 2.500 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, e na manutenção administrativa da Figueirópolis Prev, né, foi previsto dotações de consórcio, vencimentos e vantagens, obrigações patronais, material de consumo. E tem a compensação previdenciária, né, que é no caso quando o INSS ele compensa para a previdência o valor que já foi contribuído para ele. E tem a remuneração do pessoal e encargos, né, que são os aposentados, que já temos alguns aposentados pela previdência, e a reserva de contingência que é obrigatório para a previdência, né, de 678.000, que dá um total de 1.318.000. A Previdência, como eu já havia dito, ela vai ser um pouco só explanada, né? Então, vou dar continuidade aqui. Já para o orçamento da Prefeitura, nós iniciamos com o gabinete do prefeito, que foi previsto um valor de R$ 1.000 em equipamento e material permanente, encargos com o gabinete, manutenção e encargos com o gabinete, folha de pagamento, vencimentos e vantagens, 350.000, obrigações patronais, 72.000, outras despesas variáveis, diária, manutenção, material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física, outro serviço de terceira pessoa jurídica, e despesas com publicidade e ações do executivo, no valor de 80.000. Na assessoria jurídica, manutenção e encargos com assessoria jurídica, foi previsto vencimentos e vantagens, que é a folha de pagamento, né? No caso, nessa ação aqui de assessoria jurídica, ela engloba as despesas com a nossa procuradoria, que nós temos a procuradora efetiva, né? Que é empenhado aqui a folha, as obrigações patronais, diária, em outras coisas que tiver que ser investido, como equipamento e material permanente. E agora, controladoria. Na controladoria, é empenhada as despesas com o controlador interno. Nós temos um controlador também efetivo, que é empenhada a folha de pagamento aqui, diária, equipamento e material permanente, que totaliza um valor de 130.500. Assessoria técnica. Aqui nós temos os assessores técnicos, né? Técnico 1, técnico 2, técnico 3, e essas são a dotação que é empenhado as despesas com esse pessoal, que também só é folha de pagamento, no caso, como está previsto, obrigações patronais, indenização e diária, que dá um total de 64.100. Junta de Serviço Militar. Atualmente, nós temos um servidor que trabalha na Junta de Serviço Militar, porém é o mesmo que ele trabalha no trânsito, no trânsito. E aí ele é empenhado lá, porque na realidade aqui nós só fizemos uma previsão mesmo, se futuramente for pessoas diferentes.
mas ele, como ele executa os dois serviços e a principal atividade é no trânsito, então ele está empenhado lá naquele lugar. E vamos na Secretaria de Finanças e Planejamento. Foi estipulado um valor de R$ 2.000 para equipamentos e materiais permanentes, manutenção e encargos com a Secretaria de Planejamento, vencimentos e vantagens, obrigações patronais, outras despesas variáveis, tudo, essas dotações todas necessárias para o empenho da folha de pagamento, obrigações patronais, tem 2 vezes aí, se a gente verificar, conforme a nossa amiga Ana Paula falou, é porque nós temos 2 regimes de previdência, que é o regime geral e o regime próprio, por isso que tem que ter 2 dotações. Diária, material de consumo, serviços de consultoria, porque nós temos consultoria contábil, que é empenhada na Secretaria de Finanças, pessoa física, pessoa jurídica é empenhado serviços de terceira pessoa jurídica, né, em geral. Sentenças judiciais, muitas vezes aparecem alguns precatórios que é empenhado aqui, nos mais diversos. Então, por isso que nós temos que ter uma previsão, por mais que seja mínima, só para ter a dotação, a gente é preciso tê-la, né? Indenização e restituição é onde empenhava a verba indenizatória do secretário, que também sofre o mesmo processo dos vereadores, está suspensa por enquanto até decisão judicial. Contribuição para a formação do PASEP, toda a receita própria, exceto as de convênio, elas têm que ter a contribuição de 1% para a formação do PASEP. Ou seja, ela cai na conta da prefeitura e automaticamente já é descontado 1% para a formação do PASEP. Algumas já vêm descontado automático e outras nós temos que fazer essa apuração e fazer uma guia e contribuir. E é obrigatório contribuir 1%, 1% dessas receitas. E a reserva de contingência, que é obrigatório também ter essa previsão no orçamento para uma futura reserva de contingência, um alagamento, alguma coisa assim. É obrigatório até 2% da receita. Então, continuando na Secretaria de Planejamento, nós temos a Gerência Tributária, que é o departamento de tributos, as despesas com o pessoal do tributos, e aqui também contém diária, material de consumo, tudo que é necessário para o desenvolvimento da atividade da gerência tributária. Temos consultoria também, que nós temos consultoria para apuração de ICMS e de ISS, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica também engloba energia, serviço de energia, contratação de serviço para manutenção do veículo e várias outras coisas. Secretaria de Administração. Aqui tem a previsão de aquisição de veículo. Tem 2, se a gente observar aqui, ó, 2 dotações de equipamento e material permanente. Nesse caso, a primeira é de recurso próprio e a segunda é previsão para alienação. Um exemplo, hoje nós temos na administração um veículo que, de repente, o prefeito ele tem a ideia de leiloar, fazer um leilão, e essa receita, aqui com essa fonte 92, ela é uma receita de leilão. Então, ele tem a previsão de leiloar esse veículo e adquirir um novo em melhor estado. Aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria, que é móveis e utensílios, notebook, impressora, tudo que for equipamento e material permanente. Reforma e ampliação de prédios públicos, nós temos obras e instalações, que é para uma futura reforma de algum prédio.
Na manutenção em cargos com a Secretaria de Administração, nós temos previsão para pagamento da folha de pagamento desses servidores, tanto o salário como as obrigações patronais, de previdência própria, previdência geral, porque nós temos vários servidores, tanto que se enquadram no regime geral como de previdência, que só para esclarecer, a diferença é que os efetivos, eles contribuem para a previdência própria, já os comissionados e contratados, eles contribuem para o regime geral de previdência, por isso essa diferença das duas obrigações patronais. Então, aqui nós temos também diária, material de consumo, que na administração é bem amplo, né, que ele pode englobar várias outras secretarias, como material de limpeza, material de consumo em geral. Serviços de consultoria, nós temos várias consultorias na administração, né, que é no caso serviço de terceira pessoa física, serviço de terceira pessoa jurídica, que é energia, despesa com energia, serviços de manutenção de veículo. No material de consumo também peças, engloba peças e várias outras coisas. É um leque muito grande de material de consumo que fica até difícil de eu falar todos aqui. Serviços de tecnologia da informação é o sistema, nós temos sistema contábil. Contribuição, a CNM, a gente faz contribuição que é empenhada nessa dotação. Despesas de exercício anterior, só temos uma previsão pequenininha que caso eventualmente fique alguma despesa de exercício anterior empenhada nessa dotação. Indenização e restituição, igual eu havia comentado anteriormente, nós temos o secretário de administração, que se ele for, se voltar à verba indenizatória, será empenhado aqui. Realização de concurso e processo seletivo, todo ano nós temos processo seletivo, seja para o cargo de professores, na Secretaria de Assistência Social, e é empenhado nessa dotação. Manutenção com os conselhos municipais, diário e material de consumo, que é necessário para a manutenção dos conselhos. Manutenção com a decoração natalina, que todo ano é feito os enfeites da praça, né, as decorações nas avenidas e outras coisas. Publicidade oficial dos atos do Poder Executivo, né, que é as publicações em diário oficial. Assim, eu gostaria de só frisar que tem alguns valores aqui que é só para ter a dotação. Por exemplo, se eu for utilizar despesas de exercício anterior e ele for um valor um pouquinho maior que isso daqui, a gente pode estar remanejando o valor até de 15% do orçamento em outras dotações que não for utilizar para ela, se eventualmente tiver uma despesa nessa dotação. Tá? Dando continuidade aqui, também na Secretaria de Administração, na parte de segurança pública, nós temos uma previsão de ser implantado um sistema de monitoramento urbano, que é para aquisições de câmeras de segurança na cidade, que material de consumo, serviço de terceira pessoa jurídica para contratação de uma empresa que executa o serviço e equipamento e material permanente, que é os necessários para executar essa ação. Então, na administração, dá um total de R$ 1.839.160. Na Secretaria de Saúde, na gestão da saúde com qualidade, nós temos a previsão de aquisição de equipamento e material de segurança para a Secretaria, equipamento e material permanente, desculpa. Aquisição de veículos da saúde, manutenção com a secretaria, vencimentos e vantagens, contratação de pessoal, tudo necessário para o empenho da folha de pagamento dos servidores,
sentenças judiciais, diária, material de consumo, serviço de tecnologia da informação para empenho do sistema que a saúde tem, despesas de exercício anterior, indenização e restituição, manutenção da central de regulação, vencimentos e vantagens necessários para a folha de pagamento, diária, material de consumo, manutenção dos conselhos municipais. Eu vou ser um pouco mais, mais rápida aqui para adiantar o processo. Normalmente, as dotações de vencimentos e vantagens, obrigações patronais, elas têm em todas as secretarias. Então, eu acho que fica muito repetitivo se eu ficar falando a mesma coisa, vai ficar muito maçante e enjoativo. Então, eu vou falar das principais mesmo, só como funciona, que vai dar para entender bem. Então, ainda na Secretaria de Saúde e Atenção Básica, nós temos ampliação, construção e reforma da atenção básica, se for necessário alguns reparos, alguma tintura, alguma coisa, né? Precisa ter a dotação. Manutenção das ACS, que é os agentes comunitários de saúde, as dotações necessárias para empenho da folha de pagamento. Aqui, se você observar, tem duas dotações do mesmo contrato por tempo determinado, vencimentos e vantagens, porque aqui tem a previsão do recurso próprio e da União. Esse 46 aqui, ele quer dizer recurso da União. E esse 02, recurso próprio. Por isso que tem que ter duas dotações da mesma. Programa da Saúde da Família, do PSF, manutenção. Então, aqui tem as dotações de recurso próprio e de recurso do Estado. Esse 42, ele define que o recurso que está previsto aqui é do Estado. Então, nós temos vencimentos e vantagens diária, nós temos 3 dotações, recurso próprio, recurso do Estado e recurso federal, assim como material de consumo, consultoria, que a saúde também ela tem uma consultoria na área da saúde que orienta a forma de gastos com recurso e outras formas de execução da saúde em geral. Temos dotação de pessoa física, pessoa jurídica, o sistema da saúde, né? Auxílio financeiro de pessoas físicas. Essa dotação aqui, ela é específica para médica, que ela é de um programa especial, né? Indenização e restituição, equipamento e material permanente para atenção básica. Nós temos em 3 fontes de recursos diferentes, que é do recurso próprio, recurso do Estado e recurso da União. Manutenção do programa Saúde Bucal. Nós temos as dotações para empenho do pessoal que trabalha na saúde bucal, que é os dentistas e a auxiliar de dentista, diária, material de consumo e serviço de terceira pessoa jurídica. Na assistência hospitalar e ambulatorial, nós temos aquisição de equipamento e material permanente, contribuição com o consórcio de saúde, manutenção do laboratório municipal, manutenção das ações de média e alta complexidade. Aqui, nessa é importante falar sobre essa média e alta complexidade, esse valor bem considerável aqui de recurso próprio, normalmente são hospitais e laboratórios que é empenhado nesse serviço de terceira pessoa jurídica, por isso que é um valor bem expressivo. E microrregionalização, esse aqui só tem a dotação do Estado, porque é um recurso específico que ele vem para ser aplicado na microrregionalização. Suporte polifálico e terapêutico, temos a dotação de equipamento e material permanente e manutenção e encargos com a farmácia básica. Temos contribuição para o consórcio de rateio, vencimentos e vantagens, diário, material de consumo, bens para distribuição gratuita, com 3 fontes de recurso, que é o recurso próprio, o recurso do Estado e o recurso da União. E manutenção e encargos com a vigilância sanitária, contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens, obrigações patronais, diário, material de consumo, pessoa física e pessoa jurídica.
e manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental, as mesmas coisas necessárias para o empenho dos servidores que trabalham na vigilância epidemiológica e ambiental, material de consumo, pessoa física e pessoa jurídica. Então, a saúde, ela totaliza um valor de 3.105.172,36 reais. Vamos passar para a próxima secretaria, que é a Secretaria de Obras. Na Secretaria de Obras, nós temos a previsão de equipamento e material permanente no valor de R$ 1.000, manutenção e encargos com a Secretaria de Obras, os vencimentos e vantagens dos servidores que são da secretaria, o secretário e outras pessoas que trabalham nessa secretaria, né? Diária, material de consumo, material para distribuição gratuita, pessoa física, pessoa jurídica. Na pessoa jurídica é empenhada energia, telefone, entre outros, indenização e restituição, e manutenção do Conselho Municipal de Obras. No caso, nós temos um conselho do FETAB, e ele é empenhado aqui, diário, material de consumo para a manutenção desse conselho. Na gerência de infraestrutura e saneamento, nós temos uma previsão de construção e arborização de avenidas, praças e jardins, reforma, conservação e adequação de bens imóveis. Nós temos aqui até uma nova e uma previsão futura de construção de uma fábrica municipal de blocos de concreto, material de consumo e equipamento e material permanente. Também na infraestrutura urbana, nós temos manutenção e encargo com o cemitério público, que as dotações para empenho do servidor que trabalha nessa área, diária, material de consumo, serviços de pessoa física e pessoa jurídica. Ainda na Secretaria de Obras, nós temos a manutenção e encargo com a limpeza urbana, que aqui engloba os servidores que trabalham nessa manutenção, né, de limpeza urbana, vencimentos e vantagens e obrigações patronais, diária e material de consumo. Temos também manutenção do sistema de abastecimento de água, que está previsto nessas dotações uma futura ETA, né, para o município, para o próximo exercício, e manutenção do departamento de água e esgoto, que é consórcio de rateio, vencimentos e vantagens, indenizações, diário, material de consumo, pessoa física, pessoa jurídica, equipamento e material permanente para esse departamento, que engloba, voltando a falar, né, computadores, impressoras, mesa, cadeira, o que encaixar em equipamento e material permanente. Continuando ainda na Secretaria de Obras, nós temos a manutenção com a iluminação pública, que nós temos um servidor, né, que trabalha nessa área, e ele é empenhado nessas dotações de vencimentos e vantagens. Nós temos duas dotações de vencimentos e vantagens, porque nós temos um recurso que vem da iluminação pública, que chama COSIP. Então, nós podemos estar empenhando no COSIP ou recurso próprio, depende se o recurso caiu, se ele não caiu, porque o servidor ele tem que receber, se não tiver o recurso do COSIP, ele tem que ser pago por recurso próprio, não dá para deixar ele sem receber. E nós temos diária, material de consumo nas duas dotações também, contratação de pessoa física, pessoa jurídica e equipamento e material permanente, que nesse caso de equipamento e material permanente encaixa escada e outros equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade. Restauração de vias públicas. No caso, as ruas da cidade, chamada de vias públicas. Nós temos material de consumo, recurso próprio e recurso do FETAB. Nós temos um recurso do FETAB que ele cai
exclusivo para a manutenção das estradas vicinais e um percentual dele ele pode ser aplicado nas avenidas públicas, nas vias públicas, avenidas, ruas públicas, né? 30% desse valor. Então, nós temos uma dotação de recurso próprio e recurso do FETAB. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, pessoa física, material de consumo, obras, instalações e equipamento material permanente. Nós temos também a previsão de aquisição de veículos, máquinas e caminhões para a eventual aquisição de alguma máquina, caminhão, veículo nessa secretaria de recurso próprio e recurso do FETAB. Recuperação de estradas vicinais. Nós temos, como eu já havia dito, nós temos o recurso exclusivo para recuperação de estradas vicinais, né, que é o FETAB. Então, nós temos a previsão de recurso, de dotação de material de consumo, recurso próprio, recurso do FETAB e recurso do CID. Esse CID, ele vem também para a manutenção das estradas, então ele pode ser adquirir combustível que entra aqui no material de consumo, peças, o que for necessário para estar mantendo essas estradas vicinais recuperadas, né? Contratação de pessoa física, de pessoa jurídica, que normalmente pessoa jurídica é para a manutenção da frota, né, que trabalha nas estradas de recuperação. Material de consumo, ele também engloba lâmina de patrola, peças necessárias para a manutenção dos veículos também. Material de consumo, obras, instalações e equipamento e material permanente. Construção e recuperação de pontos bueiros e pontilhões. Nós também temos dotação de recurso próprio e recurso do FETAB, que ele também pode adquirir, pode ser construção de pontes, bueiros e pontilhões, pode comprar aquelas galerias, tudo aqui é empenhado nessas dotações de recurso próprio e recurso do FETAB. Passando agora para a Secretaria de Educação, nós temos a previsão de equipamento e material permanente na Secretaria, reforma e ampliação de prédios públicos, manutenção e encargo com a educação, que aqui engloba a folha de pagamento dos servidores da educação, da secretaria, né, que é os que trabalham na secretaria, no caso, o secretário, as pessoas que trabalham ali para manutenção da secretaria, diária, material de consumo, serviço de terceiro pessoa física, pessoa jurídica e indenização e restituição. Manutenção dos conselhos municipais da educação, programa de qualidade da alimentação escolar, que é esse recurso aqui, Programa Nacional de Alimentação, é o PNAE. Ele vem para creche, pré-escola e fundamental. E esse valor que vem, ele é exclusivo para merenda escolar. Então, por isso, nós só temos uma dotação de material de consumo, porque ele não pode fugir do material de consumo, né? Que é os gêneros alimentícios. Que para a creche é previsto um valor de 18 mil, para pré-escola 10, e no fundamental ele vem R$ 1.800, é muito pouco. Por isso que aqui essa dotação de baixo com recurso próprio, que no caso é a contrapartida do município para alimentação escolar. Manutenção do transporte escolar estadual. Nós temos uma previsão de 255 mil no ano, né? Que é aplicado entre combustível, peças e serviços de terceira pessoa jurídica, que normalmente é a empresa contratada para fazer a manutenção desses ônibus escolares, né? Manutenção do transporte escolar municipal é o que é custeado com recurso próprio. Manutenção do transporte do FETAB, que é o custeado com recurso do FETAB, que vem exclusivo para o transporte escolar, né, que temos manutenção e serviço de terceira pessoa jurídica. E também aquisição de equipamento para o ensino fundamental.
Nós temos manutenção do salário e educação, é um recurso que ele vem para ser aplicado na educação, para desenvolvimento do ensino. É escrito salário e educação, porém ele não pode ser aplicado com o salário dos professores, ele é exclusivo para manutenção e desenvolvimento do ensino. Por isso tem a previsão de material de consumo, pessoa jurídica, serviço de tecnologia da informação. Lá na educação também tem um sistema exclusivo da Ômega, temos um sistema exclusivo que ele para desenvolvimento das atividades, né, que é empenhado nessa dotação. Equipamento e material permanente, também temos a previsão aqui para adquirir computadores, impressoras, mesas, o que for necessário para o desenvolvimento do ensino. E o PENAT fundamental, que é um recurso também que vem para o transporte escolar, que aqui nós temos a dotação de material de consumo e serviço de terceira pessoa jurídica. Manutenção e encargos com o ensino fundamental. Nós temos dotações para empenho da folha de pagamento dos servidores, né, que trabalham no ensino fundamental. Diária, material de consumo, material de limpeza, livros, tudo que for necessário para o desenvolvimento do ensino, material de consumo, e pessoa física e pessoa jurídica. Manutenção e conservação e melhoria das escolas do ensino fundamental. Aqui, o que for necessário para a manutenção das escolas do ensino fundamental, que normalmente são as escolas do sítio, as escolas rurais. Então, sempre é necessário estar passando, estar fazendo alguma manutenção, algum reparo, e tudo é empenhado nessas dotações, de acordo com a necessidade. Nós temos também a manutenção do PENAT ensino médio, que foi previsto o valor em material de consumo e serviço de terceira pessoa jurídica. E para o ano que vem, nós temos manutenção do transporte universitário. Esse ano está bem difícil, né? Está um ano esporádico, mas que nós temos um ônibus que leva os alunos para a faculdade, né? Então, a manutenção desse veículo é empenhado nessa dotação. Na educação infantil, manutenção e expansão da educação básica, nós temos equipamento e material permanente para a creche, aquisição de equipamentos e material permanente para a pré-escola, manutenção e encargos com a educação infantil com a creche, previsto os valores para pagamento dos servidores que trabalham na creche, diária, material de consumo, material, bens e serviços para distribuição gratuita, outro serviço de terceira pessoa física e pessoa jurídica. Nós temos também a manutenção do PENAT infantil, né, material de consumo e serviço de terceira pessoa jurídica, e manutenção da educação infantil da pré-escola. Aqui em cima nós temos a creche, né, e tem que ser empenhado separado o para a pré-escola, porque nós temos essas modalidades no município. É necessário para o empenho da folha de pagamento dos servidores da pré-escola, diária, material de consumo, material, bens e serviços para distribuição gratuita, pessoa física e pessoa jurídica. Manutenção, conservação, melhoria das escolas de educação infantil. Realização de eventos e datas comemorativas, normalmente formatura e eventos que a escola tem que manter, né? O calendário dos eventos. E plano de ação continuado do PAR. Esse é um recurso que o município cadastra para vir equipamentos e material permanente, ônibus, nós temos uma previsão de vir um ônibus, que é com esse recurso. No Fundeb, ainda na educação, o Fundeb ele vem exclusivo para pagamento de professores, 60% dele ele é obrigatório a pagar os professores e 40%, no caso, no mínimo 60% para pagar professores e no máximo 40% para as outras
que no caso pode ser a equipe de apoio, pagamento da equipe de apoio e aquisição de material didático, entre outras coisas. Mas no caso é no mínimo 60% para o pagamento dos professores. Então, aqui nós complementa a maioria das dotações para empenho de folha de pagamento mesmo. Aqui no Fundeb Fundamental, 60%, Fundeb Fundamental 40%, manutenção do Fundeb Infantil 60% e manutenção do Fundeb Infantil 40%. A Secretaria Municipal de Assistência Social, nós temos a previsão de equipamento e material permanente para o Conselho Tutelar, reforma e ampliação do prédio do Conselho Tutelar, temos manutenção do Conselho Tutelar, que engloba a folha de pagamento das conselheiras e do motorista, né? Diária, material de consumo e serviço de terceira pessoa jurídica. Na Secretaria de Assistência Social, nós temos a previsão de equipamento e material permanente, reforma e ampliação de prédios públicos, manutenção e encargo com a Secretaria de Assistência Social, que engloba a folha de pagamento, contribuições, que no caso nós temos contribuição que o município faz para o Lar dos Idosos de Jauru e para o abrigo Flor de Acácia de Araputanga, que acolhe crianças carentes, que não têm com vulnerabilidade social, que não têm família, essas coisas. Diária, material de consumo, material e bens e serviços para distribuição gratuita, serviço de terceira pessoa física, pessoa jurídica, indenização e restituição. Nós temos o programa de Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, do PAIF. Nós temos as dotações de vencimentos e vantagens, obrigações patronais, necessário para o empenho da folha de pagamento, material de consumo, serviço de terceira pessoa jurídica, pessoa física, bens, material para serviço para distribuição gratuita. Aqui também podemos observar que temos duas fontes de recurso, que no caso é recurso próprio e recurso da União, que vem exclusivo para investimento e nesse programa de atendimento e proteção às famílias em vulnerabilidade social. Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo é outro programa também da União e para trabalhar com as famílias, né? Material de consumo, bens e serviços para distribuição gratuita, pessoa física, pessoa jurídica. Temos aqui também a previsão do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, o IGD-SUS, que tem a dotação para diária, material de consumo, serviço de terceira pessoa física, pessoa jurídica, equipamento e material permanente. Temos também o programa IGD Bolsa Família, diária, material de consumo, serviço de terceira pessoa física, pessoa jurídica, obras, instalações, equipamento e material permanente. Temos o cofinanciamento do FES. Esse programa ele já é do Estado. Ele vem também para trabalhar com família, distribuição de kits, de natalidade, de serviços de funerária, pessoa física, pessoa jurídica, e o FUPIS, Fundo Partilhado de Investimento Social. A Secretaria de Assistência Social totaliza, no geral, o valor de R$ 903.400. Na gerência de meio ambiente, nós temos a previsão de equipamento e material permanente para o meio ambiente, manutenção e encargos com o meio ambiente, que é a folha de pagamento dos servidores dessa secretaria, diária, material de consumo, material, bens e serviços para distribuição gratuita, vencimentos e vantagens, indenização, manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente, recuperação de áreas degradadas, coleta, escoamento e depósito de resíduos. Nós temos dotações para o consórcio,
material de consumo, serviço de terceira pessoa física e pessoa jurídica, e manutenção com o consórcio de desenvolvimento. Nós temos, na realidade, dois consórcios diferentes, por isso dessas dotações separadas. Nós temos um consórcio que é para recolhimento dos resíduos sólidos e outro do consórcio de desenvolvimento. Ainda no meio ambiente, nós temos construção de espaço para feira, implantação de viveiros, hortas e lavouras, aquisição de veículos, máquinas e caminhões. Aqui nós temos uma previsão de convênio, de vir, no caso, normalmente vem máquinas agrícolas, trator e implementos. Manutenção e encargos com a gerência de agricultura, que as dotações necessárias para empenho da folha de pagamento, diária, material de consumo, equipamento e material permanente. Temos também a previsão da manutenção do programa Mulher Rural, que nesse ano não foi possível a realização devido à excepcionalidade do coronavírus, e apoio e incentivo ao homem do campo. Gente, eu peço só mais um pouquinho de paciência. Eu sei que é muito maçante, fica chato, né? Uma apresentação bem chatinha, mas é necessária e é importante a colaboração, a participação de todos, tá? Então, vamos dar continuidade aqui à Secretaria de Esporte e Lazer. Manutenção e encargos com a Secretaria de Esporte e Lazer. Nós temos os servidores dessa secretaria, diária, manutenção material de consumo, serviço terceiro pessoa física, pessoa jurídica, obras e instalações, equipamento e material permanente. Temos também a previsão da construção e recuperação de campo de futebol. E aí nós temos a dotação de material de consumo, pessoa física, pessoa jurídica, obras e instalações, equipamento e material permanente. Temos a previsão de reforma e ampliação do ginásio de esporte, que é a dotação de obras e instalações, construção da academia ao ar livre, que nós temos duas dotações, uma de contrapartida e uma de recurso de convênio, manutenção das atividades esportivas, material de consumo, premiações, serviço de terceira pessoa física, pessoa jurídica, reforma e adequação do balneário Raio de Sol, que temos essa previsão para o ano que vem ser feita essa reforma. Então, na Secretaria de Esporte e Lazer, nós temos uma previsão de 250.100. Então, agora, na última secretaria, Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação. Nós temos a previsão de festividades comemorativas e culturais. Sei que é uma coisa que todo mundo está doido que aconteça, porque esse ano nós não tivemos nenhuma festinha. E aí nós temos a previsão de material de consumo, premiações, material, bens e serviços para distribuição gratuita, pessoa física e pessoa jurídica para eventual contratação de um show ou algo assim. Manutenção e encargos da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, as dotações necessárias para empenho da folha de pagamento, diária, material de consumo, material, bens e serviços para distribuição gratuita, ou serviço de terceira pessoa física, pessoa jurídica, indenizações, equipamento e material permanente. Também temos manutenção dos conselhos municipais de cultura, turismo e comunicação e incentivo ao turismo local, que dá um total de 429.500. Então, só para ficar mais claro aqui, eu coloquei esse slide que define certinho o valor que vai ser, que foi previsto para cada secretaria e órgão, né?
que a Câmara Municipal ficou estipulado um valor de 830 mil, Gabinete do Prefeito 961.800, Secretaria de Finanças e Planejamento 1.211.999,83, Secretaria Municipal de Administração 3.157.160 reais, Secretaria Municipal de Saúde 3.105.172,36 reais, Secretaria de Infraestrutura e Obra, 3.243.900. Secretaria Municipal de Educação, 3.211.573,28 reais. Assistência Social, 1.092.400 reais. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1.616.394,52 reais. Secretaria de Esporte e Lazer, 250.100. Cultura, Turismo e Comunicação, 429.500, totalizando o valor de 19.600.000. Então, só para ficar mais claro, a previsão de despesas com o pessoal para o exercício 2021. É claro que é de acordo com o que foi previsto no orçamento e de acordo com a execução pode estar tendo algumas variações. A previsão de receita corrente líquida do executivo dá um total de R$ 16.490.325,02. E a despesa orçada para pessoal do executivo deu um valor de R$ 8.139.585, que é um percentual de 49,36%. A Constituição Federal, ela estipula que, no máximo, 54% da receita corrente líquida pode ser aplicado com o pessoal. Então, nós temos um orçado que está dentro desse parâmetro, né? E para o Legislativo, nós temos uma previsão de despesa com o pessoal de 510 mil, que dá um percentual de 3,09%. Que também está dentro da margem prevista na legislação. Previsão de despesas com gasto com a educação. Nós temos uma receita das receitas que são bases de cálculo para aplicação na educação, e essa base de cálculo é de 14.445.990. E a previsão que nós temos com recurso próprio para ser aplicado na educação é de R$ 3.703.705, que dá um total de 25,64%. O Fundeb, nós temos uma previsão de receita de 842 mil, que no mínimo 60% tem que ser aplicado na educação. Tem que ser aplicado com gastos com professores, desculpa. E a nossa previsão é que seja aplicado com gasto com os encargos, folha de pagamento dos professores, é de 760 mil, que dá um percentual de 90,26%. E no 40%, que é no máximo 40% pode ser aplicado, nós temos uma previsão de 82 mil, que dá 9,74%. Previsão de despesas com gastos em saúde. A base de cálculo dessas receitas dá um total de 13.847.990, que nós temos que 15% desse valor tem que ser aplicado com saúde, né? E a previsão nossa de aplicação é de 2.307.940, que dá um total de 16,67%. São só previsões, de acordo com o que eu já tinha falado, né? Até porque esse ano ele foi de bastante crescimento para a gente, né? Que nós também tínhamos uma previsão e a pandemia veio e mudou todo esse cenário. Então, a nossa previsão é de 16,67, porém, isso pode ser aumentado de acordo com a necessidade, né? Então, outros índices constitucionais que nós também temos que atingir, né? O PASEP, de acordo com que eu já falei, até 1% tem que ser
para a constituição do PASEP, que a nossa base de cálculo é R$18.224.090,02, que daria, e 1% é obrigatório, nós temos a previsão de 182.650, que é um percentual de 1,01. A base de cálculo para a reserva de contingência também é o máximo 2% que podemos aplicar, né? Podemos deixar reservado para reserva de contingência, e nós temos, no caso, uma previsão de 1,44. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando. As contribuições pode ser mandado para... as contribuições pode falar aqui no chat, né? Ou pode ser enviado também para o e-mail gabinete@figueiropolisdoeste.mt.gov.br. Também pode ser mandado no site da prefeitura, né? Nós temos a ouvidoria, tem o telefone disponível lá também, que qualquer contribuição pode ser enviada para lá, né? Que a gente vai estar avaliando, a nossa comissão de planejamento vai estar avaliando a necessidade e possível implantação no orçamento. Então, é isso aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, e a participação de todos é muito importante para a transparência e controle, né? Mas é isso aí. Muito obrigada a todos. E é só isso. Alguém mais quer dar uma contribuição?